Olá pessoal, hoje o nosso papo começa a partir do que foi a nossa infância. Quem de nós não já fez xixi, cocô na cama e quem de nós não precisou procurar banheiro para isso ou para aquilo? Bastava nossa mãe, nosso pai ou quem quer que seja chegava até nós e fazia as higienes, pronto. Mas essa questão do xixi, que a gente muitas vezes fez xixi na cama, é uma coisa interessante, porque depois a gente vai crescendo e aprendendo a forma correta de fazer xixi. E o principal, como fazer xixi. É sobre xixi que a gente vai bater um papo. Mas espera aí, não precisa você mudar de canal. Você vai ver que a história do xixi, esse bate-papo, essa reflexão sobre xixi, é uma coisa interessante, que vai fazer a gente refletir um pouco sobre o nosso corpo, ok? Daqui a um segundo. Bom, vocês viram que esse sujeito aí tá fazendo xixi em pé. Aliás, fazer xixi em pé é uma coisa que parece normal, é normal na nossa cultura. Assim como fazer xixi sentado é natural para a mulher em nossa cultura. Mas parece que as coisas começaram a mudar. E essa mudança de fazer xixi em pé ou sentado já começa a mudar, não aqui no Brasil, mas lá nos países chamados países desenvolvidos, países do primeiro mundo. Já começam a surgir, inclusive, leis para definir que as pessoas, aliás, os homens, já podem fazer xixi sentado. E como eu disse no início do nosso bate-papo, eu gostaria que você não desligasse, não mudasse de canal agora. Você vai ver que o papo começa a ter uma certa lógica, como eu disse antes. Vejam, há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre as prisões que foram feitas na Bahia. Foi uma determinação da prefeitura prender e multar quem fizesse xixi na rua. O objetivo da prefeitura era não ficar aquele cheiro de xixi e etc. Acontece que muita gente tomava muita cerveja e ficava com a bexiga cheia e ia para a rua fazer xixi. Mas todo mundo fazia o xixi fiscalizando os fiscais. E ali era tudo misturado. Então muitas mulheres, inclusive, tiveram que fazer xixi em pé para que, caso viesse um fiscal, e não fosse multada. E aquilo me chamou a atenção. E eu fiquei pensando sobre aquilo, mas agora eis que a Folha de São Paulo, vejam, o grande jornal, a grande Folha, traz uma matéria interessante sobre essa questão de novos comportamentos, de novas leis nos países desenvolvidos sobre a forma como o homem, principalmente o homem, deve fazer xixi. No caso, fazer xixi sentado. E vou dizer uma coisa a vocês, toda vez que a gente fala em xixi, cocô, peido, bufa, arroto, a gente está falando das nossas necessidades fisiológicas. A gente começa a perceber que nossas necessidades fisiológicas, o nosso corpo, ele tem um certo controle da sociedade. Tanto é que a gente vai crescendo, e aí eu vou falar principalmente de nós, homens, a gente vai crescendo a controlar o xixi e quando for ao banheiro, baixar o short ou abrir a barguilha e fazer xixi. Mas veio toda uma discussão, inclusive muita briga entre marido e mulher, de homens que quando terminam de fazer xixi, como lá o nosso amigo, ele vai e balança mas não adianta, que é aquele velho ditado, o último pingo é da cueca. E por falar na postura de como fazer xixi, aí no caso feminino, foi feita uma pesquisa interessante na Inglaterra. Segundo os pesquisadores, quase 50% das mulheres entrevistadas afirmaram que faziam xixi em pé. Mas é claro que a maioria das mulheres que disseram ter feito xixi em pé foi porque estavam em banheiros públicos. Aí elas não queriam sentar no banheiro, até o mesmo, se estiver no banheiro público, se for para sentar, 1000 papel higiênico e aí vai. A questão dos homens ainda é mais complicada. Quando a gente vai a um banheiro público, nós homens, todos os homens sabem disso. Se não tiver aquelas divisórias entre um homem naquele, vou chamar aqui de mijador, se não tiver uma divisória, o vizinho do lado, se estiver fazendo xixi e você ainda estiver fazendo o seu, aquele outro que na hora que estiver balançando, quando terminar, se não tiver cuidado,
vem no teu rosto. Então é uma coisa complicada e é por essa questão da higiene que esses países, a legislação desses países, principalmente no caso da Alemanha e da Holanda. Eu vou deixar aqui o link para vocês da matéria da Folha de São Paulo. Nesses países da Holanda e da Alemanha, começa a haver um crescimento muito grande de mudança de comportamento, de mudança de postura, de fazer xixi, de mijar sentado. Os homens lá já começam a mijar sentados. E a primeira pergunta que vem, com certeza, e é natural, é qual a relevância de falar sobre xixi num vídeo como esse, batendo esse papo com vocês. Como eu disse antes, é uma forma de a gente pensar sobre o corpo. Eu fiz também um vídeo, foi um dos primeiros vídeos que eu falei sobre o pum, sobre o peido. Quando a gente fala de peido, normalmente as pessoas acham graça, que é normal, né, na nossa cultura. E eu falei sobre o peido, como as pessoas controlam o peido na nossa sociedade. O pum, ele é guardado, ele é considerado uma coisa de má educação. Então, não é aconselhável soltar um pum na igreja, soltar um pum no enterro. Não é aconselhável isso. Então, há todo um conjunto de normas sociais que controlam o nosso corpo. E onde eu quero chegar? Que esse controle sobre o corpo, ele começa a partir das nossas necessidades fisiológicas e vão até outras formas de controle, como é o caso até quando a gente vai entrar num edifício, num prédio, os caminhos, né, a arquitetura vai definindo a forma como o nosso corpo vai se locomover naquele prédio, naquela sala e etc. Alguma das perguntas que eu me faço é: quem foi que definiu, quem foi essas pessoas que definiram que é proibido soltar pum na igreja ou soltar pum na frente de outras pessoas? Quem foi que definiu que isso ou aquilo é nojento, aquilo que sai do nosso corpo? Quem foi que definiu as formas corretas de fazer xixi para homem e para mulher? Quem foi que determinou? É claro que a gente vai dizer a cultura, mas a cultura, ela é construída pelos homens. Não somos nós, são os homens, a sociedade que faz a cultura. Logo, essa mesma cultura, ela pode ser modificada. Podem modificar a forma como controlamos o nosso corpo. E quem sabe agora estejamos perto de ver homens fazendo xixi em pé. E talvez alguém já me pergunte: Carlos, e você? Faz xixi em pé ou sentado? Eu confesso a vocês que depois de ler essa matéria, eu fiquei pensativo de fazer inclusive alguns testes. Acho que isso não muda a masculinidade de ninguém. A gente tem que ver o que é mais higiênico e mais confortável. Desde o início eu coloquei para vocês que esse papo seria relevante, porque eu acredito que falar do nosso corpo sempre será relevante, porque o nosso corpo carrega toda uma história, toda uma cultura. Mas eu queria bater esse papo também para descontrair, mas também para a gente refletir sobre o nosso corpo. Como eu disse, enfatizando sobre o nosso corpo e sobre quais controles a sociedade tem sobre o nosso corpo e a gente nem percebe, passa batido. E antes que eu me esqueça, uma das grandes reclamações femininas em relação aos seus companheiros é porque os homens, de um modo geral, com um vaso daquele tamanho, não conseguem fazer xixi exatamente no meio, dentro do vaso. Acabam fazendo nas bordas e lá vem briga entre marido e mulher porque o homem nunca acerta a bendita privada. É isso aí, pessoal. Que possamos todos fazer o nosso xixi com muito prazer e de forma segura, higiênica e quem sabe mudando as posturas. E eu gostaria também de convidar mais uma vez que você se inscreva, que você curta este vídeo, que compartilhe com teus colegas, que dê uma curtida no vídeo, ok? Com certeza você vai estar dando uma grande contribuição. Beijão e até o próximo vídeo.